Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 46 minutos e vamos continuar falando aqui das eleições 2022, porque o cenário político não para com essa movimentação, um verdadeiro caldeirão repleto de tensões e pode sair novidade aí desse caldeirão, porque agora nós vamos falar sobre a chamada terceira via e a movimentação que aconteceu ontem praticamente aí foi patrocinada, colocou como no centro desta questão Luciano Bivar, quem comanda União Brasil. E ele fez inúmeras declarações dizendo o seguinte, gente, as vias que se apresentam hoje não levam a lugar nenhum. Portanto, vamos lançar o nome forte, vamos tentar unificar MDB, PSDB, União Brasil e o Cidadania, que ainda é um partido pequeno, mas, ou seja, com a missão de apresentar, de fato, um nome forte, para não ser não a terceira via na boca de Luciano Bivar, mas a primeira via. Aí já tem até data marcada, isso, para o dia 18 de maio. Vou colocar até aqui um comunicado do próprio partido, cada um dos presidentes desse partido fazendo esta convocação. Temos aí na tela, então, todos assinaram, garantindo que abril vai acontecer o encontro, mas no dia 18 de maio é que realmente pode ter, enfim, então, esse grande nome. E aí, Daniel, enquanto isso não acontece, apenas as articulações aí, as peças desse tabuleiro sendo mexidas, dá a tônica até de que pode ter algum tipo de surpresa. Por exemplo, que surpresa seria essa? Nós estamos fazendo, ouvindo as ventilações, sentindo o fato de que Simone Tebet pode encabeçar, Eduardo Leite viria como vice. Pode ser completamente diferente disso, sai de cena um desses dois nomes e entraria, no caso, Luciano Bivar como um pré-candidato. Olha só, antes de você responder, só vou explicar o que está aparecendo aí na tela, que é o comunicado dos partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, reunidos em Brasília, isso foi ontem, viu? Reafirmam tratativas para apresentar um candidato à presidência da República como alternativa no campo democrático. No próximo dia 14 de abril, quinta-feira, a União Brasil confirmará o nome do partido para a apreciação desse conjunto de forças políticas. O candidato de consenso será anunciado no dia 18 de maio, quarta-feira, em Brasília. Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros. Assinam então Bruno Araújo, do PSDB, Baleia Rossi, do MDB. Vai ter aí também a assinatura do Luciano Bivar, do União Brasil e Cidadania. Daniel, e aí, o que a gente pode esperar desse resultado no dia 18 de maio? O nome forte, não da terceira via, como disse Bivar, mas da primeira via. Olha, essa possibilidade, que era apenas uma possibilidade algumas semanas atrás, cresceu, avançou e já tem um resultado concreto, né? Esses três partidos aí, que são grandes, têm muito fundo eleitoral, tem tempo de TV, ou seja, tem poder para poder conseguir pedir o voto, principalmente desse eleitor que está indeciso. Esses três partidos vão caminhar juntos agora nas eleições e já definiram ontem que vão lançar, então, como disse aí o comunicado, apenas um nome para fazer essa contraposição ao Jair Bolsonaro e ao Lula e ao Ciro também, né? Mas como você disse, você citou o Luciano Bivar, eu acredito que esse nome está sim entre Eduardo Leite e Simone Tebet, né? Eu acho que a chapa vai ser essa. Não sei qual dos dois vai ser o candidato a presidente, o outro ao vice, né? Há uma tendência de que a própria Simone seja a candidata desse grupo à presidência. Uma senadora que tem um discurso forte, ela tem carisma, né? Ela se mostrou muito bem na CPI da pandemia. Ela não tinha aquele assento oficial como integrante da CPI, mas podia participar, ela fez várias intervenções importantes, né? Os discursos dela na tribuna do Senado também são muito fortes, né? É uma pessoa que vem também de uma família tradicional do Mato Grosso do Sul. O pai dela foi o Rames Tebet, foi um senador pelo MS ali, mas ela conseguiu avançar muito mais, né? Ela conseguiu essa projeção nacional. E o Eduardo Leite é essa nova liderança da política aí do sul do Brasil. Foi ex-prefeito de Pelotas, ex-governador agora do Rio Grande do Sul. E há muita expectativa em relação
a longevidade política dessas duas pessoas que não têm alta rejeição, né? São dois nomes novos na política brasileira, né? O eleitor não está muito familiarizado ainda, são um pouco desconhecidos, mas com essa conjunção de fatores, de forças aí, eles podem sim conseguir viabilizar uma candidatura de expressão aí, em contraposição ao que está polarizado no Brasil. Era isso que a gente vinha dizendo há muito tempo, né? Do risco que a terceira via estava correndo é de se pulverizar muito em várias candidaturas, né? Novo, Avante, né? Inclusive o Partido Novo pode também se agregar a essas forças aí. Por isso o que eles estão naquela pedindo, carta ali conclamamos, né, outros partidos. E aí, Daniel, tem algo fundamental aí, esse centro democrático, vai ser democrático mesmo? Ou vem aí pela frente uma desunião em nome dessa democracia? E por que estou perguntando isso? Tem uma figura central aí, Eduardo Leite, o tucano. E aí, se configurar, se esses partidos poderosos decidirem por essa terceira via, como que fica João Dória? Sim, o grande problema que vai enfrentar essa tríade de partidos são as situações regionais, estaduais. Em São Paulo, o grupo do Dória está vendo com maus olhos esse tipo de movimento do Eduardo Leite. E o Eduardo Leite tem demonstrado uma capacidade de articulação muito grande, né? Então, questão de menos de 7 dias, ele já conseguiu chegar num funil ali, né? Já conseguiu agregar bastante os três partidos, a liderança dos três partidos. Agora, o PSDB vai ter que se explicar dentro de São Paulo, em outros estados. Aqui em Mato Grosso, o próprio governador não acredita nisso, né? Ontem ele já deu uma entrevista, ele não acredita e não quer acreditar, porque acha que a saída aqui para ele, melhor seria ele se aliar ao PL do Jair Bolsonaro. Mas se o partido União Brasil fizer essa arrumação lá em cima, nacional, os estados vão ter que se ajeitar de certa forma. Tem muita resistência, sim, nos estados. E é isso que esses três partidos vão ter que resolver. O MDB, por exemplo, aqui também está junto com o Mauro Mendes e tem demonstrado certa tendência de seguir junto com ele para onde for, né? Eu acho que o MDB aqui em Mato Grosso até poderia se ajeitar de certa forma, né? Com um novo nome, com Simone Tebet, por exemplo. Ela também, que é a própria Simone, que não conta com respaldo, apoio e popularidade do próprio partido, né? Ela tem que vencer essa resistência. Aqui, por exemplo, temos a deputada Janaína Riva, que é do MDB, uma defensora das causas femininas, mas ela disse que não é uma entusiasta da candidatura da Simone. Vai ter que mudar um pouco essa mentalidade. Entusiasta talvez não seja realmente o adjetivo nesse momento pertinente à deputada quando o assunto é a questão presidencial, porque ela disse que votaria no menos pior. Ela está se referindo desta forma ao presidente Jair Bolsonaro. Vou lembrar aqui do sogro de Janaína Riva, Alberto Fagundes. Por enquanto, esse adjetivo de menos pior não vem de encontro aos interesses do próprio sogro, que a deputada está batalhando bastante para ajudar, né, Daniel? Venhamos e convenhamos. Exato. E esse adjetivo menos pior foi usado também pelo Otaviano Pivetta agora. Republicanos. Os republicanos também se referindo ao Bolsonaro. Vai todo mundo vendo que aqui, para se viabilizar algum tipo de candidatura com condições de vencer, tem que estar um pouco ou bastante alinhada com o bolsonarismo, que é o que domina mais o cenário político local. Bom, e aí eu fico pensando aqui, será que até o dia 14 de abril, quando esses partidos se reúnem, até essa data pelo menos, pode ter um selo de paz ou não? Olha, eu estou achando que tem gente que não está acreditando não nesse selo de paz e eu vou até trazer isso para você entender melhor na charge de Djamil, desse artista brilhante aqui, que faz essa captura da essência do que acontece nos bastidores. Olha lá, vamos lá cobrir a briga no União Brasil? Um jornalista falando para o outro, hein? Aí o outro responde, mas lá tá tudo em paz agora. Aí o jornalista rebate, até a gente chegar lá já saiu outra briga. É isso mesmo, Daniel? Você concorda com essa charge, é isso? Inclusive em relação a esses movimentos nacionais, a filiação do Sérgio Moro no União Brasil foi muito mal recebida aqui, né? O deputado, presidente da Assembleia Legislativa, do Eduardo Botelho, falou, né, declaradamente, não, ele é um traidor, eu não acredito nisso, né? E se ele for um presidenciável, não vai contar com o nosso apoio. Eles são do mesmo partido, né? Realmente. E o União Brasil acabou ficando muito inchado, muito grande, né? Congregou muitas
lados diferentes da política brasileira no mesmo partido. Vai ter que conciliar, ter essa conciliação interna, essa sintonia fina para, primeiro, isso acontecer e depois se aliar aos outros 3 partidos e conseguir, assim, de uma forma completa, conseguirem andar juntos, né, numa terceira via. Olha só, é porque você muito bem lembrou como surgiu, como nasceu União Brasil. Vou repetir aqui, gigante bilionário. A gente sempre fala aqui que muito dinheiro também traz problema e família numerosa também se aplica, né, a essa questão partidária. Bom, gente, ainda falando dessa questão partidária, tem também declarações do deputado petista Lúdio Cabral. Sabe o que ele disse? Ele disse, Daniel, em relação a essa disputa aí presidencial, puxando sardinha, claro, para Lula, que tem um novo Lula e tem um novo Alckmin. Será que existem novidades mesmo nesses 2 presidenciáveis? Vamos ouvir então o que disse o petista. E eu defendo que o PT tenha candidato ao governo. Esse é o esforço que eu pessoalmente estou fazendo de diálogo na base do partido para a gente encontrar um nome com condições de nos representar na disputa majoritária. O PT tem um dever de apresentar a candidatura ao governo do Estado para fazer um palanque legítimo, seguro para o Lula e para defender um programa alternativo ao programa que governa o Estado hoje. A gente precisa de um Estado e de um governo focado em realizar os direitos da população, em produzir serviços públicos de qualidade e não um governo que tenha como prioridade enriquecer os bilionários do Estado, que é o que nós temos hoje. O senhor não vai colocar o seu nome à disposição do partido? Não, eu já cumpri essa tarefa em 2014, estou exercendo o meu primeiro mandato de deputado estadual e assim, a reflexão já bem amadurecida que nós temos que é coletiva, que é de disputar a reeleição para deputado estadual, avaliar o nosso primeiro mandato e aí depois eu estou pronto para cumprir outras missões se houver essa necessidade. Agora, o PT tem quadros qualificados, tem bons nomes novos, inclusive, em condições de nos representar na disputa do governo, para que a gente possa fazer o debate programático, o debate político e há pautas que o PT tem a responsabilidade de colocar, que mesmo os partidos que estão no diálogo com o PT em torno da federação não teriam condições de fazer. Quais novos nomes? Novos nomes? Temos vários nomes, já citei vários e nós vamos inclusive fazer um ato político no dia 14 de abril, exatamente para poder debater a tese da candidatura própria e avaliar os nomes em condições de cumprir essa tarefa. Sexta-feira é um dia importante para o partido, pode ter aí a pré-candidatura de fato, né? Aí a proximidade, a oficialização dessa chapa com o PSB, Alckmin e Lula. O Lula está fazendo um movimento amplo de buscar uma coalizão com foco no enfrentamento ao neofascismo, ao bolsonarismo. Na minha opinião, nós temos que avançar para o enfrentamento do neoliberalismo. O Lula também está apontando isso. Ontem ele disse uma coisa que eu acho que é importante, em uma entrevista, de que o Brasil mudou, ele mudou, o Alckmin mudou. Então eu espero que mesmo numa aliança com o PSB, mesmo tendo o Alckmin como vice, a gente tenha um programa de enfrentamento, não apenas do bolsonarismo, mas de enfrentamento do neoliberalismo que está levando a nossa população à fome, ao sofrimento, à dificuldade financeira. Olha, Daniel, eu senti ali nas questões aqui locais, né, estadual, que teve um blefe aí do deputado Lúdio Cabral. Ele falou, olha, já falei inúmeros nomes fortes aqui, a gente vai fazer um grande ato e aí sim vamos trazer mais luz para esses nomes. Será que a gente pode esperar um novo nome forte mesmo? Tem esses nomes do PT? Olha, Luciana, o único nome forte do PT, da esquerda de Mato Grosso, é do próprio Lúdio. Seria que tem densidade eleitoral, né? Ele já foi candidato ao governo, à prefeitura, teve uma votação expressiva aqui, né? Mas ele está fora do processo. Não há uma nova, está fora do processo. Não há uma nova liderança. Ele diz que confia, temos vários nomes, não existe essa liderança com força suficiente para conseguir encampar um projeto da esquerda aqui em Mato Grosso, né? A esquerda que está desorganizada aqui em Mato Grosso, está tentando ir por um caminho só único, mas não tem conseguido. Algumas lideranças pontuais, por exemplo, em Sinop tem uma vereadora Graciele, né? Ela que
tem se destacado ali localmente, né? Então o PT confia nela para, de repente, uma candidatura para deputado estadual, mas não há nome para a majoritária, não tem. O nome seria do próprio Lúdio, realmente, que é o mais conhecido, né? É uma pessoa articulada, né? Respeitada aqui em nível estadual, mas ele já disse que está fora do processo. E assim, o que me chamou um pouco a atenção foi um certo desânimo dele falar sobre isso, né? Sobre essa desorganização da esquerda aqui em Mato Grosso, que está tentando pelo menos se focar ali no palanque para o Lula, né? E tem a Rosa Neide, tem o José Carlos do Pátio, né? Eles têm se reunido algumas vezes para tentar definir algumas estratégias importantes para o Lula aqui no PT, mas não tem sido fácil não. E outra, ele falou sobre, eu até achei um tom de resignação, né? Sobre a chapa com Geraldo Alckmin, né? Na visão do Lúdio, não seria o ideal, né? Ele está claro ali para ele que ele não apoia essa união entre Lula e Alckmin, mas é o que se desenha no momento e o Lula está tentando se viabilizar eleitoralmente, né? E eu acho que para ele, Lula, foi importante essa união com o Alckmin, que pese toda essa discussão ideológica, eles já foram adversários no passado e tudo mais, mas para a questão de voto eleitoral foi importante para o Lula se associar agora ao Alckmin. Tá certo, olha só, nessa edição de hoje aqui, nós tivemos um telespectador que perguntou para você, será que vai ter WO? Né, se a bancada acreditaria nisso, isso em relação aqui à disputa ao governo de Mato Grosso. E o próprio governador Mauro Mendes falou a respeito disso, então vou trazer aqui à luz do seu conhecimento, o próprio governador dizendo, olha, WO em uma campanha eleitoral não existe. É um destaque do portal Gazeta, os repórteres Alain Mesquita e Luiz Vinícius. Olha só qual foi a resposta do governador, viu? Eu não vi ninguém falando isso no meu grupo. Se alguém falar isso, vou recomendar humildade. Qualquer eleição só é ganha depois de fechar as urnas e após o encerramento do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Eu não acredito nesse negócio de WO, disse durante a entrega de óculos especiais para alunos cegos da rede estadual. Então, olha, o próprio governador Mauro Mendes pedindo humildade. Se partiu dos aliados, ele vai fazer o seguinte, olha, para com isso. Isso vai me atrapalhar, WO não existe, até porque ele sabe que tem um embate aí com os servidores públicos, né, Daniel? Sim, exatamente. Questão de bom senso esse posicionamento do governador e realista também, porque não existe eleição sozinho, ele não vai ganhar para o WO e também não vai ter só ele na disputa, não. Temos forças políticas importantes em Mato Grosso que vão estar do outro lado, a partir do momento que eles decidirem. Tá certo. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Atenção aos motoristas, porque tem pagamento do IPVA e com desconto. É isso mesmo, viu? Quem vai trazer para a gente aqui as informações é o repórter Oliveira Júnior. Conta tudo, Oliveira, sobre o IPVA. Essa notícia interessa muito aos proprietários de veículos. Atenção com relação às datas de pagamento do IPVA. Os proprietários de veículos com placas com finais 4, 5 e 6 têm até o próximo dia 11 de abril para pagar o IPVA com desconto de 5%. Após essa data, o tributo poderá ser quitado com 3% de desconto só até o dia 20. As reduções no valor do IPVA serão concedidas para os pagamentos realizados em cota única, ou seja, sem parcelamento. No dia 21, do dia 21 até o último dia útil do mês, ou seja, dia 29, o pagamento será integral e sem desconto. Após esta data, o imposto terá um acréscimo de juros e multas. Então, quem ainda reservou o dinheiro, não esqueceu do pagamento de IPVA, tem até o dia 11 para pagar com esse desconto de 5%. Passou do dia 29, que é a data limite, vai pagar os juros. Luciana, voltamos com vocês. Bom dia. Olha, bom dia, Oliveira. Eu não gosto dessa palavra, não. Vai pagar juros, porque, meu Deus do céu, como isso faz doer no bolso. Mas tá a dica aí, Oliveira trouxe as informações. Se você puder pagar à vista, e vai ter um desconto, é importante, porque esse imposto é tão caro que 5% tem sim sua importância, né, Daniel? Só lembrando que, assim, cada mês são 3 placas diferentes. Então, até junho vão ser todos, cobrados de todos os motoristas de Mato Grosso, o IPVA, né? A gente tinha esquecido um pouco desse imposto aí.
né? Teve a pandemia, ano passado foi jogado um pouco mais para frente o pagamento, mas agora nós vamos ter que peitar, né, essa cobrança. Não tem prorrogação não, viu? E além do IPVA também tem o imposto de renda, que ganhou também um prazo maior, né? Agora é para maio, até dia 31 de maio, era 29 de abril e agora a declaração vai até o dia 31 de maio. Bom, gente, vamos ao intervalo, o tempo correu bastante, viu? 7 horas e 6 minutos. Ficamos agora então com imagens do trânsito aqui da capital. Fomos diretamente então para a avenida, vamos ver qual avenida que vai aparecer aí pra gente. Vamos lá então, Avenida Miguel Sutil, um sol reinando absoluto aí, bem no centro de eventos do Pantanal, essa famosa rotatória, mostrando um congestionamento mais do outro sentido da pista, do centro em direção à Várzea Grande, e o sentido contrário ainda um movimento bem tranquilo, viu? São 7 horas e 6 minutos, voltamos daqui a pouquinho.